quais são as armadilhas da autorresponsabilidade? O que impede você de tomar uma atitude responsável em relação ao que você vive, que seja congruente com os seus desejos e as suas vontades? Número 1. A primeira armadilha é a arrogância, a prepotência e a vaidade. Você achar que você não erra. Você achar que tudo que você faz está correto. Porque veja bem, se você está passando por uma situação desagradável e você não consegue ter a humildade de reconhecer que a culpa não é do outro, é sua, você nunca vai conseguir mudar, ter as atitudes que você precisa ter. A autorresponsabilidade, ela exige que a pessoa saiba reconhecer os próprios erros e pedir perdão. Então, de repente, tô aqui em casa com meu marido e cortaram a luz. Eu tenho duas opções: reclamar com ele, porque ele não foi pagar a conta de luz, sempre é ele que paga, ou pensar assim: poxa vida, a partir de agora eu vou começar a avisar a ele que está perto da data do vencimento. Eu poderia ter avisado a ele. Se eu não tivesse avisado a ele, ele teria pago. Se eu tivesse avisado a ele, ele teria pago a conta. Então eu também tenho a minha parcela de culpa. Então é diferente quando você só culpa. Não tenho nada a ver com isso. É ele que tem que pagar a conta. Todo mês ele precisa pagar a conta e não pagou? Eu faço a minha parte. A minha parte é a conta do, sei lá, do gás. A minha parte é a conta da internet. A conta da internet tá paga. Fiz minha parte. Então é você ter a humildade de saber que, claro, dentro de cada situação, que você poderia ter feito algo melhor. Você poderia ter contribuído de uma maneira melhor. Se você não tem isso, você não consegue solucionar os problemas que aparecem na sua vida. Porque você não errou? Vai fazer o quê? Atalho. Você querer cortar caminho. E aí eu já tô falando do segundo aspecto, tá? Existe uma frase que ela me ancora muito, que fala o seguinte: o sucesso demora, dói e dá trabalho. Muitas vezes a gente vive em uma era muito imediatista. Então ninguém quer esperar. A gente quer o sucesso e a gente quer agora. A gente não quer passar por anos de estudo, de especialização para chegar lá. O que eu faço para chegar agora? O que eu faço para conseguir um emprego bom agora? Você até começa lá na faculdade, entende que precisa fazer a faculdade. Já no primeiro estágio que você faz, você quer que seja o melhor estágio de todos. Você não quer pegar o estágio que paga menos, né? Porque você já quer ali o seu reconhecimento e aí já fez o primeiro estágio, já coloca ali no currículo e aí já quer um emprego que pague bem, e aí tem que ser nesse emprego, porque nesse emprego que você vai subir a escadinha, se não der certo nesse emprego, você vai ter que ir para outro emprego, vai ter que começar tudo do zero no outro emprego e aí sobe escadinha de novo. Não quero, a gente não quer. Então a gente pega atalhos. O que vai ser mais fácil para mim? Esse caminho ou esse caminho? Então vou nesse que é mais fácil. Mas não é o melhor. A pressa, quando dizem que a pressa é inimiga da perfeição, gente, essa frase é linda. Ela é linda, porque a pressa só caga. A pressa só faz a gente ter que refazer tudo de novo. Então a gente vai com pressa, chega lá na frente, tem que refazer tudo de novo. É pior. Então não pegue caminhos que parecem mais fáceis. Pegue o caminho que parece o mais efetivo, o mais certo. E a zona de conforto, minha gente? A zona de conforto. Vim passar as férias aqui em Brasília
e fui para casa dos meus pais para ficar um mesinho lá. Devido a umas circunstâncias financeiras que eu e meu marido passamos, a gente foi resolvendo ficar um pouquinho mais. Mas isso não era tudo. Isso era parte da desculpa que a gente estava usando para não sair de lá. Por quê? Porque lá acabou que foi se tornando muito confortável. A gente não tinha despesa com conta de água, conta de luz, conta de telefone, aluguel. A gente não precisava fazer comida, não precisava limpar a casa. O meu pai estava sempre fazendo tudo pela gente o tempo inteiro. Nem gasolina ele deixava a gente colocar no carro dele, que eu usava. Então foi se tornando confortável. E aí começava a vir um medo. Poxa, a gente tá aqui já esse tempo todo sem pagar aluguel, sem pagar conta nenhuma. Agora a gente vai ter que ir pra vida. Será que a gente vai conseguir pagar? E o medo de não conseguir pagar, né? Tô passando por uma reestruturação de carreira ainda. O Carlos também tá meio assim, como é que faz? Vamos ficar aqui mesmo. Vou ter que começar a limpar a casa todos os dias, vou perder tempo. Minha vida, gente, parece um triatlo. É uma maratona, uma corrida contra o tempo. Já é assim, sem ter que limpar a casa, imagina limpar na casa, eu pensava. Então a zona de conforto, ela faz com que a gente não tome decisões que a gente precisa tomar. E aí levei esse assunto pra terapia. E aí no final saiu aquela conclusão de preciso ir embora. Porque eu tava sentindo que quando eu saí de casa, eu senti que eu amadureci muito. E eu senti que quando eu tava em casa, eu senti que eu tava entrando num buraco de novo, sabe? Num buraco assim de cuida de mim, eu sou um bebê e tal. E isso tava atrapalhando o meu crescimento como pessoa e profissional. E aí a gente saiu naquela, vou ter que ir embora, mas aí ainda não tava muito assim a fim de ir, né? Aí fiquei mais um mês, pensei, vou focar no futuro. Que o foco no futuro, ele faz a gente passar pelo que a gente tem que passar muito mais tranquilo do que quando a gente não tem um foco de futuro, que é só desespero e reclamação total, né? E até chegar no momento que eu tive que falar, não, realmente, eu preciso ir, mas eu precisei, sabe? Foram meses, assim, tendo que tomar essa decisão e de algum modo postergando, encontrando soluções ou motivos para ter que continuar ali. E é claro que eu não ia crescer ali, né? Tava me encolhendo cada vez mais, então a atitude mais sensata e mais certa a se tomar, né? E aí entra a questão do atalho. Tava pegando o atalho de ficar em casa. Vou ficar em casa, não tô tendo que limpar a casa enquanto eu tô nessa fase da minha carreira. Mas quando que essa fase vai passar? Não passa, gente. Trabalho nunca acaba. Pelo menos o meu nunca acaba. Mas eu tava ali construindo isso. Vou mudar quando eu tiver mais tempo, que aí eu vou ter tempo para limpar a casa. E aí isso entra muito no atalho e na zona de conforto. Zona de conforto é um perigo. Cuidado com ela.